A vida tem um jeito peculiar de nos testar. Ela não manda um aviso prévio, não escreve uma carta, não marca na agenda. Um dia você acorda acreditando que tudo está sob controle. O café está quente, o ar tem aquele cheiro familiar, a rotina segue seu ritmo e você pensa que, pelo menos por hoje, está seguro. E então, sem que nada aparente tenha mudado, algo acontece. Um telefone toca e a voz do outro lado traz uma notícia que corta como uma lâmina. Um olhar diferente, uma mensagem inesperada, um erro que não pode ser apagado, uma perda que não pode ser revertida. E, de repente, aquele chão que parecia firme se parte em pedaços e você sente que está caindo e não há nada a que possa se segurar. Nesse instante, a primeira reação é quase sempre a mesma, um turbilhão de emoções que toma conta do corpo. O coração dispara, a mente grita, o estômago se fecha. É a mistura de desespero, raiva e incredulidade. O impulso de lutar contra a situação é quase automático, como se fosse possível mudar o que já aconteceu. Outros tentam o caminho oposto, fugir, se esconder, tapar os ouvidos para não escutar a realidade. Mas em algum ponto, todos percebem a mesma verdade incômoda. Não há como voltar no tempo. É aqui que a filosofia estoica entra, oferecendo um caminho que parece contraintuitivo para a maioria. O estoicismo não promete eliminar a dor, nem oferece palavras mágicas que transformam sofrimento em alegria instantânea. O que ele propõe é mais profundo e, justamente por isso, mais transformador. Ele nos convida a fazer aquilo que parece impossível no momento em que a vida nos atinge. Manter a calma quando tudo dentro de nós grita. Respirar, mesmo quando a vontade é sufocar. Aceitar a dor, não para se entregar a ela, mas para impedir que ela se transforme em algo ainda mais destrutivo. Usar cada golpe não como prova de que o mundo é cruel, mas como matéria-prima para forjar uma força interior que ninguém poderá tirar. E aqui está o ponto. A vida nunca vai pedir permissão para nos colocar diante de um teste. Ela não vai esperar que você esteja pronto, descansado e confiante. Ela simplesmente virá. E quando vier, você terá dois caminhos: se quebrar ou se fortalecer. Muitos escolhem o primeiro, não por fraqueza, mas porque nunca aprenderam que existe outra opção. Nós vivemos numa cultura que nos ensina a evitar o desconforto a qualquer custo, a buscar distrações sempre que a dor aparece, a anestesiar a mente e o coração com qualquer coisa que nos faça esquecer, nem que seja por alguns minutos, do que está acontecendo. Mas o preço disso é alto. Quando o próximo golpe vier, e ele virá, estaremos ainda mais frágeis, ainda menos preparados. O estoicismo nos oferece a chance de seguir pelo segundo caminho, de olhar para o caos nos olhos e dizer: eu não escolhi isso, mas eu escolho o que vou fazer com isso. Essa é a virada. Não se trata de negar a dor, mas de usá-la como combustível para criar uma fortaleza dentro de você. Uma fortaleza invisível, mas real, feita de disciplina, aceitação e coragem. E o que estou prestes a compartilhar aqui não é teoria distante, não é filosofia de biblioteca. É sabedoria prática, testada por homens e mulheres que viveram em tempos muito mais duros do que os nossos e que, mesmo assim, encontraram um jeito de atravessar tempestades sem se deixar afogar. Por isso, antes de continuar, quero que você guarde uma ideia simples. Cada golpe da vida é uma encruzilhada. E cada encruzilhada traz uma escolha silenciosa. Você pode usar o que aconteceu para se destruir ou para se transformar. A decisão é sua e ninguém pode tomá-la por você. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque eu vou te mostrar como transformar qualquer dor, por maior que pareça, em um degrau para se tornar mais forte do que você jamais imaginou. Se existe um ensinamento que os estoicos repetiam até que se tornasse impossível esquecer, é este: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E não,
Isso não é um clichê motivacional que cabe em uma camiseta. É um fato. A dor física, a perda de alguém, a traição de um amigo, a injustiça no trabalho, a falência de um negócio. Nada disso está completamente sob o nosso controle. E é justamente aí que a maioria das pessoas erra. Tentam lutar contra aquilo que não pode ser mudado, desperdiçando energia em batalhas que já estão perdidas antes mesmo de começar. Quando algo doloroso acontece, o instinto imediato é perguntar: por que isso aconteceu comigo? Ou como eu poderia ter impedido? E essa pergunta, apesar de humana, é como jogar sal na própria ferida. É um convite para que a mente entre em um loop interminável, revivendo o momento, imaginando versões alternativas da realidade que nunca existirão. Você fica preso num filme que não tem final, assistindo de novo e de novo a mesma cena dolorosa, até se esquecer de que o tempo está passando e que existe um presente aqui e agora pedindo a sua atenção. O estoicismo nos ensina a cortar esse ciclo no momento em que ele começa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de mudar essa avaliação a qualquer momento. É aí que entra uma prática simples, mas transformadora. Quando a mente tentar te arrastar para o passado ou para um cenário que você não pode controlar, repita para si mesmo: isso não está sob o meu controle. Essa frase não é um ato de desistência, é um ato de liberdade. É como se você estivesse no meio de uma tempestade em alto mar e, em vez de gritar contra o vento, você decidisse ajustar as velas. Você não pode parar o vento, mas pode decidir para onde vai. E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Grande parte do que acontece na vida não depende de você. As decisões que outras pessoas tomam, as doenças que surgem, as crises econômicas, o clima, o passar do tempo, nada disso pode ser mudado por sua vontade. Mas a forma como você responde a essas coisas está 100% nas suas mãos. E é essa resposta que vai definir se você vai sair do outro lado mais forte ou mais quebrado. Pense na sua mente como uma fortaleza. As muralhas são feitas de pensamentos, crenças e disciplina. As circunstâncias externas podem atacar, podem bater com força, mas só entram se você abrir os portões. E sabe o que é mais fascinante? Essa fortaleza não se constrói quando está tudo bem. Ela é erguida justamente nos momentos em que o mundo parece querer derrubá-la. É no dia em que você recebe uma má notícia e decide respirar fundo antes de reagir. É na hora em que a raiva tenta te dominar e você escolhe o silêncio em vez do impulso. É no instante em que a vida te empurra contra a parede e você, em vez de ceder, firma os pés no chão e diz: eu não posso controlar o que aconteceu, mas posso controlar o que faço agora. E esse controle começa no presente, não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Agora. Enquanto você me ouve, talvez exista algo na sua vida que te dói, que ocupa espaço demais na sua mente. Algo que você gostaria que fosse diferente. Talvez seja uma situação recente, talvez seja uma ferida antiga. O desafio estoico é este. Observe essa situação e pergunte-se: o que de tudo isso está nas minhas mãos? Se houver algo que você possa fazer, faça. Se não houver, solte. Não como quem abandona a luta, mas como quem entende que lutar contra o impossível é desperdiçar a própria força. No momento em que você separa o que controla do que não controla, algo extraordinário acontece. A ansiedade diminui. O peso nos ombros parece um pouco mais leve. A mente fica mais clara. E com clareza, você consegue agir de forma estratégica, sem se perder em reações impulsivas que só aumentam a dor. Essa é a primeira lição para atravessar qualquer golpe da vida. Pare de lutar contra o vento e comece a ajustar as velas.
O mar pode continuar agitado, mas agora você não é mais um barco à deriva. Você é o capitão. Uma das maiores forças do estoicismo está em algo que a maioria das pessoas ignora: não esperar a dor bater à porta para aprender a lidar com ela. A maioria vive reagindo aos acontecimentos. Algo ruim acontece, e só então busca forças para suportar. Mas os estoicos tinham outra abordagem. Eles treinavam a mente todos os dias, mesmo quando tudo estava bem, para que, quando o pior acontecesse, não fossem pegos de surpresa. Essa prática tinha um nome: premeditatio malorum, a premeditação dos males. Pode parecer estranho, até mórbido, pensar nos problemas antes que eles aconteçam. Afinal, a cultura moderna nos empurra para longe de qualquer pensamento desconfortável. Somos incentivados a buscar distrações, a nos manter sempre ocupados, a preencher qualquer silêncio com barulho para não termos que encarar nossos medos de frente. Mas os estoicos faziam exatamente o oposto. Eles olhavam para o que poderia dar errado e se perguntavam: e se isso acontecer, como eu posso agir com virtude, força e clareza? Imagine um soldado. Ele não treina apenas quando a guerra começa. Ele treina antes, todos os dias, para que no campo de batalha seus movimentos sejam automáticos e sua mente não entre em pânico. Com a vida é a mesma coisa. Se você só tentar aprender a manter a calma no momento do caos, será tarde demais. Mas, se treinar antes, sua reação será muito mais controlada, porque a mente já terá um mapa para seguir. O treinamento estoico é simples, mas exige disciplina. Reserve alguns minutos por dia para imaginar situações que te causariam dor ou desconforto. E se eu perdesse o emprego? E se uma pessoa que amo fosse embora? E se minha saúde fosse abalada de repente? Não se trata de viver com pessimismo ou de esperar o pior. Trata-se de ensinar à mente que nada é garantido, que a vida pode mudar em um instante e que, mesmo assim, você pode continuar de pé. Esse exercício tem dois efeitos poderosos. Primeiro, ele quebra a ilusão de controle absoluto. Você começa a perceber que não é dono de tudo, e isso, longe de ser assustador, é libertador. Segundo, ele fortalece a resiliência. Quando a dor real chegar, você não será pego completamente desprevenido, porque, de certa forma, já esteve lá, mentalmente. O impacto emocional será menor e sua capacidade de ação será maior. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, praticava isso todos os dias. Ao acordar, lembrava-se de que encontraria pessoas ingratas, egoístas, invejosas. Ao deitar-se, refletia sobre a possibilidade de não acordar no dia seguinte. E isso não o tornava frio ou insensível. Pelo contrário, tornava-o mais grato pelo que tinha e mais calmo diante das perdas. Você pode aplicar isso agora. Feche os olhos e pense: se amanhã eu perdesse algo importante, como eu reagiria? Que atitude eu poderia tomar que me deixaria orgulhoso de mim mesmo, mesmo na dor? Esse simples ato planta sementes de coragem na sua mente. E coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de agir apesar dele. O mundo moderno nos enfraquece mentalmente porque nos acostuma ao conforto constante. Mas a vida real não funciona assim. Haverá quedas e você precisa estar pronto para absorver o impacto. A preparação mental estoica é como colocar uma armadura antes da batalha. Não garante que você não vai se machucar, mas garante que você terá muito mais chances de sair vivo, inteiro e, principalmente, mais forte. Quando o golpe chegar, e ele vai chegar, você já terá treinado a postura. Em vez de se desesperar, respirará fundo. Em vez de se perguntar por que comigo, perguntará: o que posso fazer agora? E nesse instante, você estará anos-luz à frente de quem nunca se preparou. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. A dor nunca vai embora por completo.
Você pode tentar enterrar, disfarçar, distrair-se com trabalho, prazeres ou redes sociais, mas ela sempre encontrará um jeito de aparecer novamente. Em um silêncio da madrugada, em um lugar que traz memórias, em uma conversa inesperada. O segredo estoico não é eliminar a dor, e sim transformá-la em algo útil. Se você não fizer isso, ela vai consumir energia que poderia estar construindo a sua vida. Os estoicos sabiam que qualquer adversidade, por mais dura que fosse, carregava lições escondidas. Mas para enxergá-las, era preciso uma escolha consciente. Perguntar-se sempre o que poderia ser aprendido daquela situação. Se você perdeu alguém que amava, pode aprender o valor de não adiar palavras importantes. Se foi traído, pode aprender a importância da confiança seletiva e da independência emocional. Se fracassou em um projeto, pode aprender a planejar melhor, a persistir ou até mesmo a mudar de caminho. Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque tira você da posição de vítima e coloca na posição de protagonista. Você deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que posso fazer com isso que aconteceu? Essa é a diferença entre ser esmagado pela dor ou crescer a partir dela. Pense em um ferreiro moldando uma espada. O aço é colocado no fogo, golpeado repetidas vezes e resfriado bruscamente. O processo é doloroso para o material, se ele pudesse sentir, mas é exatamente isso que o torna afiado e resistente. A vida faz o mesmo com você. Cada golpe é uma oportunidade de moldar algo mais forte, mais preciso, mais capaz de enfrentar as próximas batalhas. E aqui está um ponto que pouca gente entende. A dor com propósito é mais leve que o vazio sem sentido. Quando você transforma sua dor em missão, ela deixa de ser um fardo inútil e passa a ser combustível. Há pessoas que perderam familiares para doenças e anos depois se dedicam a ajudar outros pacientes. Há quem tenha sofrido bullying e no futuro crie projetos para proteger e fortalecer jovens vulneráveis. Essas pessoas não superaram a dor no sentido de apagá-la. Elas apenas decidiram dar a ela um significado tão grande que a transformou em força. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os golpes da vida, mas podemos decidir como responder a eles. E a resposta mais poderosa é canalizar essa energia para algo que vá além de nós mesmos. Quando você faz isso, não apenas se cura, mas também se torna um ponto de luz para outros que ainda estão na escuridão. Mas atenção, transformar a dor em propósito não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo lento, silencioso, quase invisível. Começa no simples ato de aceitar que o que aconteceu não pode ser mudado. Continua quando você para de gastar energia em revolta e começa a investir essa energia em algo construtivo. E com o tempo, esse algo se torna uma missão que carrega seu nome, que carrega sua história e que prova para o mundo e para você mesmo que nada foi em vão. E aqui está o ponto mais inspirador. Quando a dor encontra um propósito, ela para de doer do mesmo jeito. Não porque desapareceu, mas porque agora ela está a serviço da sua evolução. E nesse momento você percebe que cada golpe que achava que iria te destruir, na verdade estava te construindo. Quando você atravessa uma tempestade e sobrevive, descobre algo essencial. A dor vai voltar um dia, talvez não da mesma forma, talvez em outro momento, mas a vida sempre vai encontrar um jeito de te testar de novo. E é por isso que não basta apenas superar um desafio. Você precisa construir um sistema interno de defesa para que quando o próximo golpe vier, ele não te encontre despreparado. Os estoicos chamavam isso de treinar a mente como se treina o corpo. Você não vai para a academia uma vez e espera ficar forte para sempre. Da mesma forma, não basta ter passado por uma dor e achar que nunca mais vai vacilar. É preciso manutenção mental diária, porque o mundo não avisa quando vai virar contra você.
O primeiro passo dessa blindagem é lembrar todos os dias o que está sob seu controle e o que não está. Parece repetitivo? Sim, mas é justamente essa repetição que constrói o hábito mental. Assim como um soldado treina com armas, mesmo em tempos de paz, você deve treinar a separar o que pode mudar do que não pode, mesmo quando a vida está tranquila. Porque, quando a tempestade vier, essa distinção vai ser automática. E é ela que vai impedir que o pânico te paralise. O segundo passo é fortalecer o seu diálogo interno. Você vai falar com você mesmo o tempo todo, consciente ou inconscientemente. E esse diálogo pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. Os estoicos usavam frases curtas, quase como mantras, para manter a mente focada na realidade. Coisas como: isso não está sob meu controle. Posso suportar mais do que penso. O que depende de mim, farei. O que não depende, soltarei. Essas frases não são mágica, mas funcionam como âncoras. Elas impedem que você seja arrastado para o caos mental que destrói mais rápido do que qualquer golpe externo. O terceiro passo é limitar as brechas por onde o caos pode entrar. Isso significa controlar o que você consome: notícias, redes sociais, conversas, ambientes. Não é ser alienado, é ser seletivo. Porque se você passar o dia inteiro enchendo sua mente de ruído, quando precisar de clareza, ela não estará lá. Sua fortaleza mental precisa de muros sólidos, e cada distração inútil é uma rachadura nesses muros. O quarto passo é cultivar a calma, mesmo quando nada parece estar errado. Isso pode parecer estranho, mas o momento ideal para treinar a serenidade é quando não há crises. Meditação, respiração profunda, caminhadas em silêncio. Tudo isso constrói a habilidade de permanecer centrado. Assim, quando algo realmente ameaçador acontecer, seu corpo e sua mente já saberão como reagir sem entrar em colapso. E por último, o passo mais profundo: dar sentido à sua vida para que nenhuma dor consiga te tirar do caminho. Quando você sabe exatamente o que está construindo e por que está vivo, as dificuldades não te desviam. Elas apenas se tornam parte da estrada. É como um navio que tem um destino claro. As tempestades podem atrasar, mas não fazem esquecer o porto final. No fim, blindar a mente não significa viver sem dor. Significa não permitir que ela decida quem você será. E quando você chega a esse ponto, descobre que nada, nem ninguém, tem mais o poder de quebrar o que você construiu dentro de si. E é isso que eu quero que você leve deste vídeo. A vida vai te testar, vai tentar te empurrar para o chão. Mas se você mantiver a calma, separar o que está sob seu controle, fortalecer seu diálogo interno, fechar as portas para o caos e viver com propósito, nenhum golpe será capaz de te destruir. Porque a sua força não estará mais nas circunstâncias, e sim dentro de você. E se você chegou até aqui, já é um vencedor. Poucas pessoas têm a paciência e a coragem de se aprofundar nesse tipo de reflexão. Você já deu um passo que muita gente nunca dará. O passo de se tornar mais forte, não por causa da ausência de dor, mas por causa dela.